Meus amigos, boa tarde. Na semana passada eu fiquei assim, impressionado com os danos causados pelo ciclone bomba ou pelo tornado especificamente na região de Santa Catarina. Eu tenho conversado muito com meus amigos da área técnica, inclusive com o Luiz lá do Espírito Santo, lá de Linhares, e fiquei imaginando como é que a gente pode reagir numa situação dessas. A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro para poder entender um pouco o que os nossos amigos bananicultores de Santa Catarina estão passando. E durante essa conversa com o Luiz, com as outras pessoas, a gente meio que está se provocando, dizendo assim, olha, e se fosse conosco, o que a gente poderia fazer? Nós temos que imaginar que algumas regiões, como lá a cidade de Guaruva, parece que fala-se de 90%, 95% de perdas. No estado a gente fala de média de 60% de perdas de áreas dedicadas à bananicultura. E eu fico imaginando o que a gente poderia fazer. A primeira coisa é que a gente sabe que nessas regiões mais afetadas, como em Guaruva, o produtor não perdeu somente o bananal, somente a lavoura. Ele perdeu, às vezes, o galpão, o barracão, parte da construção. Então nós não sabemos em que estado de ânimo se encontram essas pessoas, esses guerreiros, né, que são os bananicultores, e em que situação também se encontra com relação até à questão tecnológica, a disponibilidade de insumos. Nós sabemos que eles já vêm de 3 meses de estiagem, ou até um pouco mais, de sequia. Sabemos que haviam passado uma adubação, uma pulverização aérea que estava já atrasado. Então, o que eu faria se eu estivesse nesse lugar? Eu sei também que eles vão ser muito bem orientados, e aqui não é uma consultoria ou uma assistência técnica. Tem o pessoal lá, tem o Lucas que trabalha lá, tem o pessoal da Epagre, tem uma série de gente legal que com certeza está ajudando esses bananicultores. Mas o que nós podemos fazer numa situação dessas? Então, a primeira coisa é nós tentarmos imaginar um cenário próximo do que pelo menos eu vi pelos vídeos e pelas fotos, de plantas que, por exemplo, como nesse bananal que eu estou mostrando aqui agora, que estavam já enfraquecidas, desidratadas. Eu sei até que as lavouras de lá estavam bem melhores do que essa que eu estou mostrando aqui ao fundo. Mas para explicar, então aquele lugar cuja planta somente quebrou, mas manteve-se a brotação, ou seja, houve somente uma quebra porque ela estava desidratada, estava numa situação de estresse, talvez o que seria o ideal? O que eu faria? Eu cortaria aqui no alto, tentaria fazer na forma de um mutirão, obviamente, cortar no alto e tentar manter os brotos ou a maior quantidade de brotação possível. Porque às vezes essa planta quebrou aqui, mas às vezes a planta do lado ela foi arrancada, ela tombou completamente e perdeu a possibilidade. Então às vezes eu vou ter que puxar uma brotação para aquele espaço vazio. Eu não cortaria o pseudocaule lá embaixo não. Por quê? Porque esse pseudocaule ainda tem bastante exudados, bastante seiva e látex. Ao cortar aqui em cima, por um processo até físico, né, a gente sabe que uma parte desses exudados vão descer ali para a área onde desenvolve o sistema radicular e nós podemos aproveitar isso daí como uma ferramenta de recuperação da planta. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, por exemplo, se nós estivermos numa área que tem Prata Catarina ou mesmo uma área de Cavendish, uma área de Nanica, de Catua, que tiver muita broca, que o nosso sistema radicular estiver um pouco danificado, a gente pode aproveitar e tentar até aplicar alguma coisa aqui em cima de forma líquida, ou às vezes até um granuladozinho, para poder tentar descer um pouco isso daí, só que já dá uma distância, né, entre o ponto de corte e o ponto de aplicação, para tentar proteger esse sistema radicular. Porque se tiver, por exemplo, o caso de broca, do moleque da bananeira, do Cosmopolite sórdidos, se a gente tiver broca e com aquela quantidade de plantas tombadas e sem material até para o próprio inseto agir, a gente sabe que as plantas que ficarem remanescentes, elas vão ter um ataque maior. Então assim, eu cortaria um pouco mais alto e tentaria deixar a maior quantidade de brotos possíveis. Quando voltarem as temperaturas um pouco mais elevadas, porque nós sabemos que eles ainda têm essa dificuldade, ainda mais uns 15, 20 dias de possibilidade de temperaturas frias, né? A gente tentar, a partir daí, sim, definir os brotos que a gente vai puxar. Então, essa é uma das situações, aquela situação onde houve uma quebra. As pessoas me perguntam também, mas Francisco, e se for um caso em que eu vi em algumas regiões até próximo do Paraná, onde as folhas foram bastante destruídas, e eu tenho um cacho, eu corto essa planta, não aproveito o cacho, o que eu faço? Eu sempre digo o seguinte, se for banana do tipo nanica, do tipo caturra, mesmo que perder um volume de folhas e o cacho tiver com até um pouco mais de 6 semanas,
6, 8 semanas, eu diria o seguinte, vamos até caminhar aqui um pouquinho aqui, ó. Eu tentaria deixar um cacho naquele ponto ali, porque vai faltar um pouco de fruta de Cavendish agora, falta um pouco no mercado, tá certo? E é uma fruta que mesmo que ela pode sofrer um dano de sol, alguma queima, mas você conseguiria comercializá-la como uma fruta talvez de segunda, ou até em algum caso, se fizer um bom trabalho, dá para poder vender uma parte no mercado ali local, que de alguma forma também vai ficar desabastecido. Agora, se for um cacho muito novo, um cacho que não vai chegar, principalmente se for de prata anã, então esquece. Ele não vai chegar, então o melhor seria cortar, tentar puxar as brotações e seguir com uma nova planta. Aí já não dá muito para aproveitar o cacho. No caso das brotações, não. Se for brotação nova, que ainda não diferenciou, mas que só perdeu um pouco de folha, é tentar fazer com que essas folhas virão folhas novas e tentar melhorar essa planta. Então, é a mesma estratégia para aquele caso que eu citei agora há pouco. Colocar fertilizante a partir de agosto, setembro. E qual que é a ideia disso? O que vai acontecer na região é que nós vamos ter como se fosse uma renovação de lavoura de alguma forma, porque eu espero, isso aí é uma expectativa da gente, que os produtores se encorajem, se juntem na forma de mutirão para poder recuperar essas áreas e possivelmente nós vamos ter esses brotos que estão ficando para trás, esses brotos aí de 20, 30, 40 centímetros, a gente vai ter uma colheita a partir de junho, julho principalmente do ano que vem, que é uma época que tradicionalmente é uma época que o preço começa a melhorar um pouco. Logicamente corre-se um risco de que próximo da colheita no ano que vem a gente pode ter também geada, mas é um outro fator climático. Esperamos em Deus que os nossos amigos bananicultores não tenham um problema desse tipo no ano que vem. A outra opção é quando for lá para agosto, setembro, a gente pegar esses brotos que ficaram definidos nas plantas que não arrancaram completamente, e mesmo aqueles brotos que foram feitas as replantas, a gente sabe que a replanta com essa terra fria, nesse momento de frio ela sente um pouco mais, mas essas plantas no mês de agosto, setembro do ano que vem é um mês de bons preços, então eu acredito que mesmo que não pegue preço bom no primeiro cacho dessa banana, que vai ser como se fosse renovada agora, o segundo cacho que iria lá para novembro, dezembro, pensando principalmente em Cavendish, pegaria preços muito bons e seria talvez a recuperação um pouco mais robusta da região. Então assim, essas são algumas estratégias. Naquele caso, eu vou até mostrar agora há pouco, da planta que tombou completamente, que não tem sistema radicular, a gente precisa de fazer mesmo ou voltar aquela planta para o lugar e chegar uma terra, e agora em agosto, em setembro, chegar um fertilizante, um adubo manual, talvez até cavado, alguma forma para poder colocar, ver se aquilo ali também não tombou, porque tem muito dano por broca ou por nematóide, e tentar fazer um manejo em cima disso nesse momento. Então aqui só para vocês verem, aqui uma lavoura que já não está sendo praticamente irrigada, é uma lavoura fraca, mas só para mostrar a situação de tombamento até por desidratação. Não é o caso de lá, eu não quero que façam comparações, inclusive eu vou mostrar para vocês que aqui ao lado tem uma área de prata anã, que dá para poder mostrar uma área já um pouco mais robusta. Eu sei que aí no sul, inclusive, prata anã tombou e quebrou. Então eu sei que o negócio não foi brinquedo não, e a gente não está querendo, longe disso, tentar comparar. É muito mais dizer assim, olha, o Luiz me perguntou, Francisco, o que você faria? Se eu tenho pseudocaule, cortaria mais alto possível para tentar aproveitar os resultados, deixar com que parte desses resultados eu usaria até como complemento na forma de nutrição, talvez até alguma coisa para controlar uma broca ou alguma coisa para melhoria. Tem que fazer isso o mais rápido possível, e naqueles lugares onde a planta foi completamente arrancada, é tentar voltar um fragmento do rizoma com o máximo de brotos possíveis para tentar fazer como se fosse um novo plantio. Mas é o que eu faria aqui. Eu quero passar a bola agora para outro colega que grave alguma coisa, pode criticar também, pode comentar. Essa questão das brocas eu estou colocando, talvez nem procede porque eu não conheço a realidade, mas eu só queria aproveitar nesse momento e mandar a minha palavra de solidariedade aí para os amigos do Sul e dizer que vocês vão sair adiante, que a bananicultura é um setor forte, é um setor unido e que nós, especialmente nós aqui do Norte de Minas, estamos aí empenhados em vê-los trabalhando e a gente gostaria que vocês se recuperem prontamente. Então eu queria mandar um abraço e pedir que outros colegas gravem sugestões aí para os colegas lá do Sul. Até mais, pessoal.